E aí, meu povo, tudo certo? Vamos seguir então o nosso treinamento da Cefaz DF com a questão de hoje? Vamos lá no quadro. Julgue o seguinte item relativo à produção, produtividade. Então, ó, produção, produtividade, rendimentos e custos. Vamos lá. Primeiro, a razão é divisão, né? Entre produção total e média dos fatores produtivos, denominada produtividade. Diminui a produtividade, né? Ela diminui quando se aumenta. Peraí, deixa eu só selecionar a borracha aqui. Ela não está dando muito certinho. Vamos lá, pronto. Aí, ela diminui quando se aumenta. Olha lá, o CESP adora esse joguinho de palavras, de diminui e aumenta. Tá? Quando se aumenta a escala de fatores, então quando se aumenta a escala de fatores produtivos, no caso de estar diante de rendimentos crescentes. Vamos lá, gente, tem dois erros nessa questão. Primeiro, é isso que ele fala no começo. A razão entre a produção total dividido, né, que é razão, e média. A produção média é simplesmente a produção total dividido pela quantidade de trabalhadores, por exemplo. Tá certo? Média, aqui no caso, é por trabalhador, tá? Por trabalhador. Ah, Fábio, por que você considerou trabalhador? Porque, normalmente, se você considerar a produção no curto prazo, por padrão, tá? Curto prazo, significa que há algum insumo fixo. Tudo bem? E como há algum insumo fixo, na maior parte das vezes, você vai considerar aqui capital fixo e trabalho variável, tá? Dessa forma, cuidado com uma coisa. Se eu faço essa divisão, é só você conservar de cima, produção total, e multiplicar pelo inverso da outra. Vai ficar assim, ó, produção total vezes número de trabalhadores dividido por produção total. Certo? Só de você observar isso, você vê que a produção total corta. Isso aqui é o total de trabalhadores. Então, é absurdo você chamar o total de trabalhadores de produtividade. Já está errado aqui, tá? Essa parte de cima já está errada. Agora, vamos supor que não tem essa parte do começo aqui, tá? Ele poderia falar assim, a produtividade diminui quando se aumenta a escala de fatores produtivos no caso de estar diante de rendimentos crescentes. Isso também está errado. O rendimento crescente de escala, se você, por exemplo, dobrar a escala, dobrar os insumos, a ideia de você ter um rendimento crescente significa, gente, que você vai ter mais do que o dobro, certo? A ideia é que dobrei a escala, se eu conseguir mais do que o dobro na produção total, aí sim eu estou com um rendimento crescente. Então, veja só, se eu estou com 2 vezes a escala, eu dobro os insumos, eu espero encontrar como consequência mais do que 2 vezes, mais de 2 vezes a produção. Beleza? Como eu vou mais do que dobrar a produção, quando eu estou com rendimento crescente, o natural é que a produtividade aumenta, eu me torno mais produtivo, porque eu produzo mais, eu aumento a produção mais do que o dobro, quando se aumenta a escala dos fatores produtivos. Tá bom? Essa que é a ideia. Então tem 2 erros. Primeiro que essa razão aqui não é produtividade, é simplesmente o número de trabalhadores que você usa. Segundo que quando eu aumento a escala e eu estou com rendimentos crescentes, o meu rendimento cresce. É uma questão de português, meu rendimento vai aumentando, tá? Ou seja, ele não diminui, ele aumenta. Belezinha, gente? Tranquilo? Então essa é a nossa questãozinha de hoje, tá? Fica ligado aí que amanhã tem mais. Grande abraço, valeu!